Gênesis 2:15. Abra sua Bíblia. A paz, gente. Boa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis 15. Estamos começando agora. 2:15. Todo mundo achou? Aliás, nós estamos em uma leitura com os casais, né? Uma leitura com os casais em Gênesis, que a pastora já mandamos os nossos. Mandamos até em vídeo, que se alguém tiver dúvida, pode aprender como que a gente faz as nossas leituras. Fazer as suas leituras com casais também, né? Só assim falando, assim, jogando conversa ao ar. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o... Tem homem aí? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E o ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Se disse, falou. Se falou, se comunicou. E de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comeres, morreu. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... Ah, meu amigo. Aí vai ter gente, vai ter comunicação aí, hein? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja... Vou arranjar alguém para ele se comunicar bastante. Ou melhor, só para ele ouvir, né? Falei uma ajuda adjutora que esteja como diante dele. Ixi, meu amigo, então você não tem como fugir. É diante de você. Entendeu? Comunicação o dia todo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, todas as aves dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Então ele pegou, trouxe, falou, agora você pode dar nome nos bichos, né? E todo animal de todas as aves, e trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. Tudo quanto Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Até aí. Até aí. Senhor, nós te adoramos, consagramos a ti este tempo e desejamos ouvir a tua voz, que já está aqui. Queremos ouvir a comunicação que os céus têm para nós, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Senhor, desejamos a ti, desejamos ouvir o que o Senhor tem. Fala conosco. Todo valente está amarrado no abismo, todo e qualquer tipo de atrapalhação, humana ou espiritual, está cancelado no nome de Jesus. Que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale, e a ti daremos honra, glória e louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Então, desde o Éden, Deus deseja se comunicar conosco. Na verdade, Ele criou o homem, Ele nos criou para se relacionar com a gente. Fala assim, Deus nos criou para nos relacionarmos. Amém? Deus nos criou para um relacionamento. Deus nos criou para um relacionamento, para que haja uma comunicação. E Deus tem muitas coisas para comunicar a nós. Deus tem muitas coisas para comunicar conosco. Há várias formas de ouvir a sua voz. Deus, em sua multiforme graça, não tem só uma maneira de falar com a gente.
Eu acho estranho muitas vezes quando as pessoas vêm falar: ah, pastor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Ah, eu quero ouvir Deus falando comigo. Ah, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca vi Deus falar comigo. Deus fala. Deus deseja falar e Ele fala. Só que nós devemos estar atentos à maneira como Ele fala. Quem aqui é mulher? Esposa. Quem aqui, em alguma ocasião, você pegou o seu marido ou seu filho e ficou falando assim: menino, você começou a dar uma ordem, falou assim, porque você tem que ir lá e comprar, tal, não sei o que, assim. Quem aqui já mandou o menino, alguém, comprar alguma coisa na padaria ou no mercado e ele trouxe, não trouxe tudo que você pediu? Já aconteceu isso? Já, né? Já ou não já? Já aconteceu, Paty, você levar Lincoln, traz o negócio e ele esquecer? O Fábio, ele traz já, né? O Fábio, ele é ex, cadê ele? Ele é do tipo que a gente pede, e a gente é muito específico, porque se você pede tantas gramas de presunto e tantas gramas de mussarela, dizendo que é para fazer lasanha, se fosse assim, tipo, para passar no pão, até, trouxe presunto e mortadela, tipo, é para pôr no pão, tanto faz, né? Mas se é para fazer lasanha, não tem como fazer lasanha com mortadela. Ou melhor, tem, mas se vai ficar bom, aí já é um outro assunto, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem pessoas, homem tem muito disso, né? Quando tá no mundo alfa do brasileirão dele, ou no mundo alfa dele, no mundo em Nárnia, ali em outra cabeça, em outro lugar. Ele tá ali, mas a cabeça tá em outro lugar. Quando ele está ali, quando o homem, né, a esposa está falando, ou alguém está falando ali, e ele está ali, mas ele não está ouvindo absolutamente nada do que você está falando. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus se comunica conosco, Deus fala, mas nós não estamos atentos a ouvir o que Ele está falando. Uma das maneiras de Deus falar é exatamente dessa forma aqui. Dessa forma, você vem à igreja, você ouve uma palavra. Ali, no momento que abrir o culto, Deus já está começando a falar. Uma das maneiras dele falar é você vindo ao culto e vendo o pastor pregar. Ali, o pastor não está 24 horas com você. Só que o Espírito Santo está. E lá no teu secreto, quando você dobrou os teus joelhos, ou ficou sentado, ou foi no banheiro, você começou a orar. Você começou a falar com o Senhor e apresentar as suas causas, e orar pelos teus entes queridos, e orar e colocar as situações do seu dia, e colocar e abençoar ali. E ali o Senhor estava te ouvindo. Quando você vem no culto, Deus começa a falar com você e te dar as respostas, e confirmar as tuas queixas, e confirmar aquilo que você leu, confirmar e te dar respostas daquilo que você perguntou, ou daquilo que você orou, ou daquilo que você não está entendendo que está acontecendo na tua vida. Outra maneira dele falar é através da sua própria palavra. A palavra de Deus é a comunicação do próprio Deus para nós. Uma outra maneira também de ele se comunicar é através da profecia, de algo que vem diretamente, tintim por tintim, remendo por remendo, vírgula por vírgula, e é uma coisa que muitas vezes só está lá no teu secreto, só você sabia, ninguém mais sabia. Outra maneira é através da música. A música, Deus fala e usa.
Deus pode usar muitas coisas para falar, porque Ele deseja se comunicar conosco. E Ele deseja comunicar algo. Ele tem algo para comunicar a você nesta noite. Deus tem algo para comunicar para você. Amém? Ele deseja. Ele deseja se comunicar conosco. Ele sempre se comunicou. A comunicação dele é eficaz, não é confusa e ela não nos confunde. A comunicação de Deus, ela é eficaz, ou seja, ela tem o efeito, ela fala, ela produz o efeito necessário. Ela não nos confunde, porque quando é Deus falando, você vai saber quando é Deus falando. Você sabe quando é Deus falando. O problema é que uma situação muito importante e que nós não devemos ser tomados por isso é algo chamado incredulidade. Para que nós não olhemos para alguém ministrando no altar, por exemplo, e ache que é alguém de carne e osso falando. É alguém de carne e osso que está falando, mas a voz que está saindo não é da pessoa, é do próprio Deus. Porque Ele deseja comunicar algo a nós. E Ele está aqui nesta noite e Ele deseja comunicar algo para você. Ele deseja falar com você. Ele deseja dar as respostas às suas orações. Ele quer dar as respostas das tuas orações. Ele quer dar as respostas dos seus porquês e daquilo que você não está entendendo que está acontecendo. Ele quer te dar a direção, porque a comunicação dele vem muitas vezes para nos dar a direção, para que nós não andemos de um lado para o outro, para que nós não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, para que nós não andemos perdidos. Por isso Ele vem para nos dar uma direção. Ele vem para nos dar uma direção. Numa comunicação tem um emissor, que é Deus. Tem o receptor, que sou eu. Fala assim, sou eu. E tem a mensagem. Amém? Tem a mensagem. A mensagem primordial que Deus deseja, que faz parte de todos os assuntos dele, é a motivação pela qual ele... Aliás, motivação é o principal assunto do próprio Deus. Amor. Ainda que seja para te dar uma lapada, para te dar uma chibatada. Certo? Aqui tem um negócio me incomodando. Uma etiqueta. Vamos embora. Fica incomodando mesmo. Mas o principal assunto dele é amor. Porque a palavra diz em 1 João que Deus é amor. Então o principal assunto dele é o amor. E o amor dele provoca dois efeitos, né? Primeiro, salvação. Fala assim, salvação. Segundo, transformação. Que o arrependimento está atrelado à transformação. Então ele se comunica conosco primeiro para produzir salvação, para que sejamos salvos. É o primeiro efeito que produz em nós, nos salva. Nos salva do que? De nós mesmos, das mãos do Satanás, das afrontas, das armadilhas, das prisões. Então produz em nós salvação. Essa comunicação dele vem produzir em nós salvação. E depois, quando a gente está assim meio, né, vem produzir também transformação diária.
Por isso que precisamos ouvir a voz de Deus. Por isso que precisamos ler a sua palavra. Por isso que precisamos estar atento ao que Ele deseja falar conosco. Porque se todos os dias eu ouvir a sua palavra, eu ouvir aquilo que Ele deseja comunicar comigo e com você, então, logo, o que vai acontecer? Todos os dias eu vou ser transformado. Todos os dias a comunicação e Ele falando comigo, e Ele dizendo, e Ele me mostrando, e Ele falando, seja numa ministração no YouTube, seja num louvor que você ouviu, seja numa pregação que você veio no culto e foi ministrado, ou num filme que você assistiu, ou em algo, numa conversa que você teve com alguém que professa a mesma fé, que está também ligado com o Espírito Santo. De uma forma ou de outra, Ele deseja falar comigo e com você, e desta forma, ouvindo, falando e se comunicando com Ele, essa transformação começa a fazer parte de mim e de você todos os dias. Todos os dias. Então Ele começa falando com Adão, comunicando algo. Uma das primeiras coisas que Ele comunica com Adão é: plantou ele lá, jogou ele, você tá agora, pode lavrar tudo, cuida daqui, isso aqui eu fiz para você. Só que Ele não deixa de comunicar algo muito importante para Adão. O que? Tem aquela árvore, você pode comer livremente de tudo. Daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Não comerás. Na verdade não é que não pode. Poder, né? Não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então Deus comunica algo com Adão, dizendo que havia um limite. Esse limite é o que? É o amor de Deus. É ao mesmo tempo também Ele colocando em nós e dizendo que você pode desfrutar de tudo, mas você precisa entender que tem limites, que existem limites que você precisa respeitar. Porque se eu não colocar limite nenhum em você e dizer, pode fazer tudo que te der na cabeça, pode fazer tudo, então isso não é obediência. E se eu amo a Deus, eu desejo obedecê-lo, eu desejo agradá-lo, porque a minha obediência agrada a Deus. Da mesma forma que Ele se comunica comigo, eu também devo me comunicar com Ele. E existe algo que significa uma linguagem não verbal. Sabe o que é linguagem não verbal? É assim. Eu não falei alguma coisa? Mas a minha linguagem está dizendo o quê? Que eu estou com dor. Ou ainda que eu não esteja com a mão na barriga, mas a cara. Muitas vezes a minha comunicação, às vezes não com palavras, mas a minha comunicação com Deus em obediência, em olhar, em falar, não, eu renuncio isso e simplesmente obedecer a Deus, muitas vezes de boca calada, agrada a Deus muito mais do que eu dizer santo, 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 toda a terra, toda a criação. Em simplesmente eu fechar minha boca, porque tem momentos que você vai precisar fechar a tua boca para não desagradar ao Senhor. Então, tem um pequeno, e não vou me ater a isso porque eu quero falar depois disso, nas próximas semanas. Mas tem um pequeno problema
é que da mesma forma que Deus deseja se comunicar, e Ele se comunica, como está se comunicando agora, como se comunicou comigo de manhã, falou comigo de manhã, como falou com a pastora, e acredito que deve ter falado com vocês hoje, certo? Satanás também deseja comunicar. Sim, Satanás, o diabo, a serpente que enganou Eva, também comunicou algo a Eva. Abra lá em Gênesis 3. Gênesis 3, 1. Entendeu? O diabo deseja comunicar algo, ele tem uma comunicação também. E aliás, muito persuasiva. Aqui, 3, achou? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo e que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse ou seja, se ela disse, ela comunicou. Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Pausa. Fez uma pergunta. Comunicou algo com uma interrogação. Não comereis de toda a árvore do jardim. Manipulação. 2. E disse a mulher à serpente. Ela fala algo para a mulher e a mulher responde. Há uma comunicação. Quando você não gasta tempo, guarde aí. Quando se eu e você negligenciarmos, o que é negligência? É eu fazer aquilo que eu preciso fazer, mas aí eu deixo para outra hora. Ah, não, eu estou atrasado, põe uma meia de cada cor, sai correndo para o trabalho, não fala, não ora nada, não fala nada com o Senhor, não comunica nada com Ele, não tem uma via ali. Se nós não nos comunicarmos, se eu e você não nos comunicarmos com o Senhor e não na oração, na nossa busca diária, o que se abre espaço para você comunicar, para chegar alguém enviado de Satanás para começar a se comunicar comigo e com você? É fato. Às vezes até se orando todos os dias ali buscando o Senhor, vem enviado, vem serpente querendo comunicar com você, para querer invalidar a palavra que você recebeu no culto, por exemplo, a promessa que Deus te fez. É assim que funciona. Olha só. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nela nem tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que delas comerdes, abrirão-se os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, o problema é que Satanás também tem uma comunicação. E aí, a comunicação do diabo, ela não tem outra finalidade a não ser trazer destruição, morte, escravidão, para que nós fiquemos distante do Senhor. Então entenda bem. Você sabe por que Satanás inventa um monte de coisa e vem tanta preguiça na hora de você orar? Quem aqui já sentiu preguiça na hora de orar? Quem já sentiu sono na hora de orar? Quem já se sentiu cansado na hora de orar? Quem aqui já deu umas pescadas na hora de orar? Quem já abriu boca? Você sabe por que é isso? Porque isso é uma guerra espiritual.
Porque Satanás não quer que você se comunique com o Senhor. Porque ao se comunicar com o Senhor, Ele vai se comunicar com você. Ele vai falar com você. Por isso existe essa guerra espiritual na hora de oração. Por isso que há uma guerra espiritual também, já falando que tem homem aqui, uma guerra espiritual para que homens não orem. Para que neste país, nas casas, nos bairros, nesse lugar aqui, não existam homens que orem. Se você ir nos grupos de orações em várias igrejas aqui, ó, você vir e tal, fala assim, aqui tem um grupo de oração? Tem. Quem são as pessoas do grupo de oração? 100%, 101% mulher. Não tem homem. Por que será? Porque o homem muitas vezes está mais preocupado com o brasileirão, com as contas para pagar, sendo que na verdade se ele orasse mais e buscasse mais o Senhor, haveria menos preocupação com as contas e com as outras coisas. Haveria menos veneno da serpente falando, menos, ó. Haveria menos encanto da serpente falando no ouvido dele, porque ele saberia distinguir e saberia conhecer a voz do Senhor e não aceitaria nenhuma outra voz. Então, nós precisamos estar diante do Senhor, na oração, nos comunicando com Ele, porque Ele deseja se comunicar comigo e com você. Precisamos conhecer muito bem e estarmos muito bem familiarizados com a voz, com aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque conhecendo muito bem a voz, conhecendo muito bem aquele que fala e que deseja falar conosco, não seremos enganados e não aceitaremos a voz da serpente. De modo nenhum. De modo nenhum aceitaremos o engano da serpente. E vou te dizer, nos dias de hoje, numa guerra espiritual que nós estamos vivendo, por exemplo, a coisa que mais acontece, e as guerras, porque a gente fala de guerra espiritual, não é guerra de porrada, é guerra no reino espiritual. Setas, palavras, essas setas são palavras, tá? São palavras, são venenos, palavras envenenadas pela serpente. Caio, depois limpa. Palavras envenenadas por Satanás, que ele quer falar no nosso coração, jogar essas setas, para que eu e você abriguemos essas palavras, porque a gente vê o resultado ali. Quem se comunicou primeiro com Adão e Eva? Quem se comunicou, Deus ou Satanás? Quem se comunicou primeiro com eles? Deus. E por que então aquilo foi tão assim? Porque ele vem com uma persuasão, com palavras bonitas, palavras manipuladoras, para dizer não, para usar meias verdades. Não é certo que... É certo? Você não pode comer de nenhuma árvore. Não, a gente pode comer só daquela árvore ali, porque se a gente comer a gente vai morrer. Não, mas que isso? Deus bem sabe. Ele sabe que se você comer, você vai morrer. Você não vai morrer. Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Usando uma meia verdade, manipulando. Não, mas assim, aquela palavra não é bem assim para você.
Aquilo que o irmão viveu é porque o irmão já tem tanto tempo. Não, o dia acontecer com você, você vai ter que ainda... Não, mas essa enfermidade... Não, mas você já está há tanto tempo aí orando na igreja e não aconteceu nada. Não é agora que vai acontecer, né? Não, mas você confia nas pessoas? Está confiando? Que isso? E vão lançando as setas, e vai lançando, e vai azucrinando a nossa cabeça. Mas tem um detalhe, que quanto mais perto do Senhor, quanto mais tempo com os teus joelhos dobrados, quanto mais tempo na oração, quanto mais tempo você gastando ali, mais o teu coração estará blindado contra as setas do maligno. Quanto mais tempo você gastar e ali todos os dias e uma vida de oração, sabe o que vai acontecer? Você estará familiarizado com a voz do Senhor. Você vai saber, e quando vir uma outra voz que não é a voz do Senhor, você também vai saber e vai lançar por terra, e não vai invalidar a voz e a promessa e a direção e a resposta que o Senhor te deu. Então, ainda que Satanás tenha a sua comunicação, eu não vou abrigar ela no meu interior. Por isso que você precisa guardar, quem tem filho aqui, guarde os teus filhos, porque Satanás deseja se comunicar com ele, viu? Sim. As crianças é o principal alvo de Satanás. É o principal alvo de Satanás. Porque uma vez que ele se comunicou com eles, por isso que a palavra diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. É você que ensina. É você que ensina. Certo? E para nós finalizarmos, uma comunicação tem uma frequência. Rádio, quando você ouve um meio de comunicação, rádio é um meio de comunicação, quase ninguém ouve hoje em dia, mas é um meio de comunicação. Uma TV é um meio de comunicação. Ele emite aquelas, a imagem lá não aparece do nada, ela tem uma frequência que vem em ondas, numa frequência aonde chega numa antena. Hoje é digital. Na época a gente tinha antena que tinha que pôr um bombril, e aí tinha que ficar lá em cima na laje falando assim: já tá bom, mais pra cá. Aí a pessoa entortando: sim, não, para. E agora o que eu faço? Aí, não mexe aí, fica aí. Tem até um do Mr. Bean muito engraçado, que ele, pra a TV pegar, ele tira a roupa e põe a roupa lá, aí a TV pega pra ele poder assistir. Tem uma frequência. Da mesma maneira, existe uma frequência. Eu preciso estar na mesma frequência que o Senhor. O que é isso, pastor? Frequência no reino, no mundo espiritual. Estar atento, porque Deus está falando. Deus está falando comigo e com você. Deus está a todo momento. Então eu preciso estar atento, não à frequência, não ao que estão dizendo aqui, mas estar atento. Estar atento. O pastor falou de Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. De repente, Deus, aquela resposta de oração. De repente eu estou passando na rua e alguém vai e comunica algo.
É aquilo que o pastor falou no culto. Na verdade é aquilo que o Senhor falou lá no culto. É a mesma coisa que o irmão aqui falou. É a mesma coisa que eu estou assistindo nesse filme. É a mesma coisa que esse irmão está pregando aqui no YouTube. É Deus falando. Então eu tenho uma certeza, eu já começo a entender. Ele está falando alguma coisa comigo. Ele está querendo comunicar algo comigo. Ele está me chamando para a santidade. Ele está me chamando e dizendo que eu devo perseverar ainda mais um pouco. Algo Ele está comunicando comigo. Então eu preciso estar atento na frequência. Na frequência espiritual. Não só da parte do Senhor, mas como também da parte do diabo. Às vezes a gente está passando na rua e a pastor... De repente a gente ouve uma risada. Não é uma risada qualquer. É demônio rindo. Outro dia a gente passou aqui, o demônio falou na boca do cara: vocês são do que ataca. Ou alguém vem praguejando alguma coisa tal. O cara tá bêbado. Não é bêbado. Pare de ser incrédulo. Esteja atento. Opa, tá repreendido em nome de Jesus. Atento na frequência espiritual. Existe uma frequência espiritual, você precisa estar atento. Acabou esse negócio agora na tua vida de você achar que tudo é normal. Tá bêbado. Não. Existe um reino espiritual que está ao nosso redor. E que está o tempo todo nos envolvendo ali. Então eu e você precisamos estar atento. Porque este reino está no nosso meio. Ele é eterno, mas ele já começa a se manifestar aqui no nosso meio. Então, se tem alguém enfermo ali, pega lá um Neusadina, pega um remédio lá para ele. Não! O que o reino dos céus está comunicando com você? Que é para você orar. Tem alguém endemoniado. Deixa eu ligar para o pastor para ele repreender. Só um pouquinho, seu demônio. Não, é para você repreender. É para você repreender, porque você tem autoridade. Sim, por mais que você ache que você... Se você falar no nome de Jesus, é o seguinte: eu estou aqui e não tem pastor aqui perto e é eu mesmo. Então sai em nome de Jesus, vai embora. Vá. O diabo mesmo que te carregue. Tá enfermo? Então não tem pastor aqui, é eu mesmo. É assim. Da mesma forma que não é de qualquer jeito que você muda lá. Se coloque de pé, que a Vitória já está querendo dormir ali já tá. Você quer ligar. Eu sou da época que eu acordava com minha avó ouvindo ele correr, ouvindo Zé Bétio, todas aqueles frequências lá. Tinha uma frequência. Não era em qualquer. Se ficasse ali, botou só aí, já tá ouvindo. Não, tinha uma frequência. Não é em qualquer frequência que você ouve. Você tem que estar ligado. Eu e você precisamos estar ligado no mundo espiritual. Cheguei na minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda bem que essa cadeira tá aqui. Glória a Deus, aleluia. Mulher, me dá minha comida aí. Glória a Deus, né? Desliga o celular, não quero ver esse povo da igreja. Já tô aqui na minha casa. Glória a Deus. Vamos pôr um filme aí, mulher, para assistir. Desliga. Senhor, o senhor sabe, né? Agora eu tô descansando. Negativo. Eu posso até estar descansando, mas eu tô ligado. A gente tem que estar ligado. Ligado.
Ligado, 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 ligado. Porque em todo tempo, e até de madrugada, às vezes Deus acorda a gente para falar alguma coisa. A pastora é expert nisso. Então, a partir de hoje, esteja na mesma frequência. Nós não vamos andar mais na frequência da carne. Tá tendo uma confusão ali, eu vou brigar com a minha esposa? Não, eu não vou brigar com a minha esposa. Porque se tá tendo uma confusão, é Satanás querendo se infiltrar para que a nossa comunicação seja bloqueada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou me comunicar com os céus. Eu vou comunicar com o Senhor, para que Ele venha e tire todo o embaraço na nossa comunicação, em nome de Jesus. Amém. E tudo aquilo que Satanás quiser tá inflamando, veneno da serpente, vai embora em nome de Jesus. Eu e você vamos estar blindados no nosso coração, na nossa mente, e nenhum pensamento, nenhum veneno da serpente vai entrar no nosso interior, porque nós estaremos ligados 24 horas, ainda que você não esteja o tempo todo orando, mas você está no seu trabalho, você está ali em espírito de oração, você está ali ligado no que Deus está fazendo, você está ligado ali, porque há anjos ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, e o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, Ele está dentro de mim e de você, para que a nossa comunicação seja eficaz, para que no momento em que você estiver ali, venha uma seta, Ele te diz: isso é uma seta, isso é mentira, isso não é o que eu tenho para você, mas o que eu tenho para você é o melhor. Isso é engano da serpente, isso é engano, isso é mentira. A minha palavra, a minha comunicação com você não será invalidada, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção, eu tenho resposta. Feche os teus olhos. Eu tenho uma palavra para você hoje. Eu não estou naquele periquitinho do realejo, né? Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Amém? Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Você está em obras. Quando que termina essa obra, pastor? Quando Jesus voltar. Em constante obras. Deus tem uma obra para você. Deus tem uma obra na tua vida. E esta obra não pode ser parada, porque a comunicação demoníaca, a voz da serpente vem para querer fazer parar a obra. Porque Neemias, aquilo que Neemias estava fazendo, de reconstruir aquela obra, de reconstruir os muros, quando alguém vinha falar algo com ele, ele dizia: não posso ir lá parar, não posso ir descer para comunicar com você, porque se eu ir comunicar com você, se eu ir aí falar com você, a obra vai cessar. Então eu não vou gastar tempo com a serpente, eu não vou gastar tempo falando, eu não vou gastar tempo com conversas fiadas, porque a obra do Senhor não pode parar. Não pode parar. Ela não pode parar. Por isso, esteja atento, que estejamos atentos nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Comece a se comunicar agora. Falamos de comunicação, então comece a falar com Ele agora. Comece a dizer, comece a falar com Ele. Comece a apresentar. Se você hoje, talvez pela correria, você até falou com o Senhor, mas não conseguiu falar, essa é a hora. Comece a falar com Ele.
Se tinha coisas que estavam te atormentando, estavam azucrinando a tua cabeça, em nome de Jesus, comece a falar com Ele, porque Ele deseja falar conosco. Ele deseja falar comigo e com você. Aleluia. Oh, vem, Senhor. A tua voz está aqui no nosso meio. Vem, Jesus. A doce voz de Jesus. Aleluia. A voz dele vai trovejar no meio da guerra. Vai trovejar no meio da guerra. Oh, e a voz dele, a palavra diz em Apocalipse que a sua voz é como voz de muitas águas. E é tão interessante porque o nosso interior, nós somos feitos 70% de água. Então quando a voz de muitas águas vem, fala comigo e com você, ela traz o agito no nosso interior. E muitas vezes agito para aquilo que está parado, e a calmaria naquilo que está agitado. Porque a voz dele vem para nos trazer equilíbrio. Vem para falar, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou protegendo, eu estou guardando, eu estou no controle. Não importa o que aconteça, eu não vou perder o controle. Nada foge das minhas mãos, diz o Senhor. Camadevorabai. Oh, aleluia. Nada foge do controle das mãos do Senhor. Ele comunica conosco dizendo, nada foge do controle. Aleluia, porque enquanto você está orando, eu estou zelando. Enquanto você está orando, eu estou fazendo. Enquanto você está trabalhando e ali preocupado, mas a tua confiança está em mim e deve continuar em mim. Enquanto você está ali semeando com lágrimas, eu estou trabalhando no oculto, onde ninguém vê, aonde ninguém conhece, aonde ninguém sabe. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está falando, Ele está falando. Naquilo que nós não sabemos, Ele sabe. Naquilo que não conhecemos, Ele já conhece. Naquilo que perdemos o controle, Ele permanece o mesmo, pois todo o controle está nas mãos dEle. Aleluia. Naquilo que estamos desesperados e ansiosos, Ele está tranquilo, porque nada pode escapar das mãos do Senhor. Oh, naquilo que está agitando o mar de um lado para o outro, agitando o mar de um lado para o outro, agitando o mar de um lado para o outro, e vento, e desespero, e eu não sei o que vai acontecer, e eu não sei como vai ser. Ele estende as mãos e nos tira. Ele no agito do mar diz, Ele a voz, e que diz que para agito do mar, para vento, para agora, e tudo vem e se acalma, porque não importa o quanto seja o agito do mar, não importa o quanto venha o agito do mar, não importa quanto seja o desespero, aquela tribulação, aquele agito, aquela ventania, não importa o quão grande seja, tem uma voz que acalma as nossas tempestades. Tem uma voz que diz, chega! Tem uma voz que diz, até aqui! Tem uma voz que diz, acabou! Tem uma voz que diz, acabou o agito do mar, acabou! Acalma!
Porque o agito do mar, as nossas tribulações, os nossos problemas, as coisas que muitas vezes estamos ali envolvidos, tudo isso é uma possibilidade. Mas a voz do Senhor acalmar a tempestade, a voz do Senhor, o socorro bem presente em tempo de angústia, é uma certeza. É uma certeza. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, creia nisso. Assim como eu creio nessa palavra, porque ela foi para mim também. A voz do Senhor vem muitas vezes para comunicar. Muitas vezes Ele vem no meio das nossas guerras. Não é para comunicar algo para nós somente, é para comunicar algo para o nosso inimigo e dizer: até aqui. Você fez isso durante muitos anos, né? Mas agora eu estou dando fim nessa guerra. A voz que acalma o mar, a voz que acalma o agito do dia, o agito do estresse, o agito dos problemas. E a voz do Senhor diz: acalma, chega. Essa é a voz de Jesus, é a voz de muitas águas, que quer se comunicar comigo e com você, e dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da nossa vida. Oh, aleluia, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. E vou dizer mais: nada pode impedir o agir dele. Nada pode impedir o que Ele quer fazer e o que Ele já estabeleceu. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Você que nos assiste, Deus quer falar com você. Aliás, Deus já falou com você e Deus quer continuar falando com você. Em nome de Jesus, ore, gaste tempo, porque Ele quer falar muitas coisas com você. Deus te abençoe. Aleluia.